Boa noite, começando mais um Área Live, quarta-feira. Desculpem pelo atraso, Londres está uma confusão por conta de uma greve gigantesca de transporte público, então tá tudo parado e aí a gente tem mais carro na rua, reflete em tudo, né? Começando mais um Área Live, quarta-feira, Área Live especialíssimo de junho, comemoração do nosso aniversário do site, 10 anos de história. Estamos indo com entrevistas muito legais. Bom, o Área Live de hoje é o número 34 e eu vou ter o prazer de receber uma moça muito talentosa, um novo talento, nova geração do design, fazendo história, muita história. Vou conversar com uma moça chamada Ana Neut, simpaticíssima. A gente já conversou com ela na live da Itens, com a Mariana Amaral. E aí a gente resolveu trazer a Ana, perdão, para poder conversar com a gente, contar só um pouco da história dela, de como tudo começou, né, as marcas que ela desenha. Paulo, líder interiores, bem-vindo, amigo de Brasília. Líder Interiores de Brasília fazendo presença. Bom, antes de começar a live com a Ana e de chamar a Ana que está lá em São Paulo, eu queria falar do entrevistado da semana que vem, que também é um novo talento, um jovem talento que está despontando, um paulistano que resolveu abraçar Brasília e se mudar para lá. E aí ele vai contar um pouco dessa história louca pra gente. Paulinho, obrigado, bem-vindo. O rapaz que a gente vai entrevistar na semana que vem, deixa eu só achar a imagem dele, e aí eu chamo a Ana pra gente poder conversar. Só um minutinho. É o Felipe Zorzeto, da Felipe Zorzeto Design, arquiteto, designer. Esse moço tem bastante talento e aí a gente gostou do que ele está apresentando e resolveu convidá-lo. Esse moço aqui, ó, semana que vem ele vai estar aqui com a gente. Agora vamos falar de Ana Neut, porque é a nossa convidada de hoje. Vou chamar a Ana para a nossa conversa. Ana Neut, bem-vinda mais uma Oi, vez. boa Virou nossa noite. sócia já. Virou nossa sócia. Pois é, né? Além de acompanhar as lives aqui, às vezes não na hora, mas depois, enquanto eu vou trabalhando, eu coloco ali para Isso é ouvir, muito enfim. bom. E a Essa, Ana sempre acompanha a gente também nos posts, ela está sempre curtindo, é uma das nossas telespectadoras mais assíduas, assim. Todo post está lá, Ana, dando é, força. Obrigada. Isso é imagina, importante poxa, os, queria te os bons agradecer o nomes. convite. Imagina, eu que agradeço a sua generosidade. Você é um dos novos talentos brasileiros que está despontando e é muito importante ter esse mercado efervescente que está surgindo, né? Com novos Uhum, talentos e surgindo uma galera que é mais acessível, né? Não tem aquele estrelismo todo. Eu sou um designer. É uma coisa uhum. mais soft, mais bacana, sabe? Assim, é muito bacana isso. E eu acho que isso ajuda a quebrar um pouco essa dureza que esse mercado né? Essa sisudez, assim. Eu acho que aproxima mais as pessoas. Até a gente estava falando sobre isso há pouco, né? Uhum. Porque esse mercado é um bem desconhecido e tudo. E poder mostrar às pessoas que estão por trás dele é muito importante, né? Sejam os Sim. designers, sejam os jornalistas, os formadores de opinião, os empresários, como foi a live com a Mariana, que foi muito bacana, né? E Uhum. os industriais também, porque todo mundo está nesse mesmo barco, né? Está todo mundo remando para o É mesmo uma lado. rede, né? É uma rede É uma toda rede. conectada.
é uma rede toda conectada e é importantíssimo que essa rede se una. Esther Chatan falou isso uma vez, né? De um concorrente que estava abrindo na Gabriel. Ela falou, maravilha, mais um. Tem espaço para todo mundo, tem mercado para todo mundo. E quanto mais gente na Gabriel, melhor ainda. Aí você vê uma marca importante como a Ornari, né? Celebrar os concorrentes para a gente ter que aprender com isso, né? E Uhum. trazer mais, ter essa união, ter essa proximidade de todo mundo, né? Eu acho isso muito bom, assim. Bom, Ana, vamos lá. Uhum. Eu estou muito impressionado com o seu trabalho, com tudo que eu tenho visto. Todo o seu trabalho é de uma delicadeza muito bacana, é, tanto nas luminárias quanto na parte de mobiliário, né? Que você está se dedicando mais ainda, né? Uhum. Porque você começou com mobiliário, na verdade, né? Para depois Com partir luminárias, mais do é. design. Começou com a luminária primeiro? É, Primeiro, com luminárias. vamos ali pelo começo. Qual que Tá. é a tua formação acadêmica? Uhum. Como é que começou a tua história dentro desse mercado? Né? Bom, eu acho que eu posso até começar pela escola. Eu estudei no final da escola, assim, eu me mudei para Waldorf, que é uma escola assim muito pensada no ser humano como um todo, assim, não em formar artistas, mas de que a arte pode fazer parte, né, da vida e do pensamento. Então, tinha muitas aulas de lapidação, marcenaria e nananã. Então, várias coisas assim que me instigaram. É meio Bauhaus, é meio a filosofia da Bauhaus, né? Que está É, tudo misturado ao mesmo tempo, não tem essa divisão, essa separação, né? Está tudo unido, na e verdade, tudo faz sentido. A né? matemática faz sentido junto com, enfim, não tem, né, Com a isso. música, com a moda, É, com tudo. Tudo está conectado. e aí, na hora de escolher uma faculdade, para falar a verdade, a gente fica meio confuso, né, nessa época, é muito jovem. E eu É lembro muito que cedo, né? Para é, decidir. é muito cedo. É um E peso eu muito lembro grande para decidir. muito, uma coisa muito parece definitiva. Enfim, na época, sei lá, você sofre muito. E eu lembro que eu fui visitar várias faculdades, enfim, fui experimentar várias Anderson Bezerra. conversas. Eu lembro de conversar com alunos, assim, eu lembro de pensar em moda, de pensar tudo áreas criativas, assim, né? E aí eu caí na escola da cidade, que era uma faculdade que estava começando, que assim, estava literalmente em obras. Eu lembro de visitar a escada e estar em escombros, assim. E aí isso me encantou muito, porque era alguma coisa, informação. Eu lembro que minha mãe foi visitar comigo, ela falou, mas filha, que estranho, nossa, tá tipo em obras. Eu falei, mas justamente é isso que é interessante, sabe? Tá em construção, um pensamento totalmente fresco, assim. Na época que eu entrei, ainda não tinha nem o MEC ainda não tinha aprovado, mas estava no processo, já tinha muitos anos na faculdade, enfim, deu tudo certo. Hum, E aí foi uma formação muito interessante, porque os colegas, enfim, a gente pensa muito na cidade, né, como um todo, não só na arquitetura, como uma coisa estética, mas na cidade, no urbanismo, enfim, como tudo está relacionado, né? sim. E, e aí lá, durante a faculdade, eu consegui me aproximar de vários campos. Eu tive aula com a Elisa Bracher, artista plástica, enfim, tinha várias experiências de viagens, enfim, eu fui. E lá durante a faculdade fui fazendo estágios e nanã. Cheguei uma época aí para a Suíça, trabalhar no Instituto de Madeira lá da Politécnica. E aí Olha foi que quando eu legal. vi. Eu acho que é uma parte que fica tão lá longe, mas né, faz parte. E foi Faz parte, é importante, né? e aí foi muito legal, porque eu lembro nessa época, assim, de conseguir me aproximar de uma escala mais do tipo do objeto, assim, sabe? Porque eles estavam pesquisando muito arquiteturas fractais e geometrias complexas, enfim. E tinha um laboratório na faculdade que você tinha acesso à marcenaria, então você podia fazer, tinha estúdios, né, para experimentar. E eu lembro de ficar bem fascinada por essa escala, assim, apesar de gostar muito de urbanismo e da cidade, enfim, da arquitetura, eu comecei a me interessar pelos objetos, né? Muito E bacana.
Voltei, Aí isso eu foi que tava no. o bichinho do design te mordeu nesse momento. Na verdade, acho que Já demorou um tinha isso tempo. ou não? Já tinha isso ou não? Não, então, demorou um tempo para eu perceber, porque depois eu voltei para o Brasil e acabei me envolvendo com, na verdade, mais até com artes plásticas. E aí eu comecei a pensar que eu queria ser escultora. Enfim, eu acho que eu ainda estava muito tateando várias coisas que eu poderia, enfim, explorando mesmo, se conhecendo, né? E aí nesse processo de testar uma coisa, testar outra, enfim, fiquei participando de um ateliê de um artista que chama Rubens Espírito Santo, e tinha um grupo, enfim, tinha muitas coisas Sim. práticas. E uma coisa que ele me ensinou que foi muito legal é tipo, não espere pelas coisas, faça você mesmo, vá atrás. Então, você quer. E aí, as esculturas dele tinham muito a ver com luz. Você quer montar uma escultura com luz? Não fica desenhando e dá para alguém. Tinha muito essa coisa de fazer você mesmo. Então, ele me ensinou a fazer uma ligação elétrica, que foi O assim que eu me prático, aproximei. né? Que foi, na O verdade, eu me prático. aproximei do design de uma maneira mais prática, logo ali Que no legal. começo. Isso é importante, né? Então eu tinha uma a ideia, daí eu comecei a fazer umas coisas com luz, aí eu comecei a pensar, nossa, luminárias, design, eu acho que é isso, porque acho que para mim, assim, com a formação de arquitetura, tem uma coisa muito prática. As artes plásticas, elas são muito mais abstratas, assim, sabe? Então eu tinha acho que uma coisa mais de realidade, assim, de produto, de não sei o quê. Então eu comecei a testar umas coisas e falei, nossa, acho que eu vou fazer umas luminárias. E comecei a fazer primeiras peças, né? De início tinha uma dupla, né? Era eu e o Rafael Schweitzer. A gente começou a trabalhar uns anos juntos e fazendo. Então a gente tinha uma oficina onde tinha serra, tinha tudo, assim, isso há 10 anos atrás, né? E comecei a fazer, tipo, meio professor pardal, assim, sabe? Você ia pegando materiais e fazendo, experimentando. E aí eu não sabia nada, assim, não sabia nada de fábrica, assim, para mim metal era metal. Aí depois é que eu fui entender, tem o alumínio, tem o aço inox, tem o latão, tem o cobre. Era uma Que coisa o aço inox tem que ser abstrata, assim. separado, porque senão ele é contaminado pelos outros, essas coisas todas, né, de chão de fábrica. É, e aí muito vendo assim, vídeos no YouTube do que é repuxo, do que enfim, do que são as máquinas, sabe? O que é CNC. Foi muito uma coisa na prática, assim, não teve. Como eu não tive essa formação de design de produto, eu fui atrás da minha formação, assim, né? Então Entendi. fui aprendendo essas coisas na prática. E aos poucos é que eu fui mergulhando nesse mundo das indústrias, das marcas, Olha que enfim, que a coisa maravilha, foi que resumindo assim, bem maravilha. rápido. Então é por isso que as tuas peças, principalmente as de iluminação, são muito bem resolvidas, né? Porque você sabe realmente, você sabe fazer a ligação, então isso é importante. É assim, por É, incrível que pareça, parece o óbvio, mas não é, né? Porque que acontece? Principalmente as pessoas que entram na área do design de produto, elas não aprendem essas coisas básicas que são necessárias, né? E aí uhum. você é treinado para criar um produto mirabolante que nunca vai ser executado. É essa a realidade. É, Triste como, do como eu mercado. não sabia, assim, como eu não tinha, enfim, e a a escola da cidade, ela é, assim, bem mais baseada no modernismo, então tem muito a verdade dos materiais, dos processos, então tinha muito, assim, eu sempre tive muito interesse em máquinas, em como as coisas são feitas, e eu sempre gostei, né, com essa experiência prática, que depois, hoje em dia, assim, eu não tenho mais oficina, não tenho mais serra, eu tenho várias ferramentas daquela época, assim, guardadas comigo, mas assim, eu não uso mais isso. Mas eu sei como as coisas funcionam, sabe? Então alguém me É, mostra, eu já sei, mas e na hora de desenhar, isso te facilita na hora de orientar o que você quer, né? E de exatamente, assim, viabilizar. É por isso que você acerta muito bem quando você faz uma coleção de luminária. Não obrigada. tem, não tem. Assim, quando a gente olha as tuas peças, isso fica muito bem resolvido, né?
E eu creio que que acelera tudo, né? Você não precisa ficar Uhum. naquela história de prototipar, é, você não precisa ficar imaginando que o desenho que você fez, de vistas, époras, essas coisas todas técnicas que a gente faz, você tem muita certeza de que aquilo vai ser materializado, bem materializado, né? E, É. sobretudo, os componentes, os Uhum. cabos, onde vai ligar, onde desliga, né? Então, isso é muito interessante. É porque assim, acho que muitas vezes as pessoas pensam numa coisa assim, numa forma, e aí depois tentam encaixar o processo na forma. Então eu já É, penso nos processos, como que vai abrir, como que vai trocar, como que vai, enfim, eu desenho, geralmente eu desenho a lâmpada, o soquete, ou enfim, o módulo, ou e eu acho que no caso assim ter começado por luminárias é muito interessante, porque é muito complexo luminárias também, assim, né? é Porque ela super tem todo complexo. um corpo que você tem que pensar, que tem que abrir, que tem que ter manutenção, que o móvel é diferente, assim, né? Você faz aquilo e é estático, assim. Além da E tem um parte de. detalhe, né? E tem um detalhe, você trabalha com coleções, porque geralmente as suas peças, suas coleções são completas. Então você tem um pendente com várias formas, você tem as arandelas, você tem as Uhum, peças de chão de mesa. Isso é importantíssimo na hora que você vai especificar, né? Por exemplo, eu sim. sou designer de interiores, a hora que vai Uhum. especificar, você não precisa ficar retalhando a casa toda com um monte de coisa, né? Que é o que acontece É, de criar geralmente. uma família, né? De linguagens. Justamente, Eu gosto sempre de justamente. trabalhar com geometrias de forma assim simples, assim, ou dada, sabe, da geometria e essas combinações. Eu lembro que quando eu comecei a fazer luminárias, assim, que foi nessa época de oficina, meio que pegava, ia numa fábrica, pegava, o que que tem aqui de molde de repuxo, sabe? Então eu pegava a partir das coisas que eu tinha, é como se, sei lá, se eu fosse fazer um prato, aí você tem esses ingredientes e com esses ingredientes eu consigo fazer essa comida, assim, essa receita. É literalmente uma E alquimia. É é, literalmente uma alquimia. Muito eu bacana. acho que isso me ajudou muito, assim, hoje em dia é diferente, eu posso pensar uma coisa que não tem um molde, que a gente vai vestir no molde, vai fazer, enfim, isso com o tempo, né? É uma conquista, assim. Mas a princípio eu fui muito. As primeiras luminárias até elas são com madeira, eram com madeira, fios elétricos expostos, soquetes e tal. Isso nem tá muito no meu site, mas se você procurar ali no Google dá para achar, sabe? Porque não é uma coisa que Entendi. agora tá em linha, não tá mais em linha. Foi uma fase super experimental que foi muito para conhecer, para se aproximar desses elementos e depois conseguir criar, enfim. Antes tudo era exposto. E É depois porque eu fui. Né? você é uma designer industrial de verdade, né? Você pensa em indústria, né? A sua Uhum. cabeça é bem indústria, né? Tem o lado poético, tem isso tudo muito bem resolvido, sobretudo na linha bruta, né? Que a gente enxerga isso muito Uhum, bem. E depois que a Mariana explicou os motivos da linha, e aí a gente entende muito bem como é que aquilo tudo foi feito, né? E aí você entende, sim. mas você tem esse capricho com acabamento, em transformar mesmo no industrial, né? Isso é muito bacana. Eu gosto muito disso, assim, no teu Ah, trabalho, né? e eu acho que a grande virada, né, foi assim, por exemplo, eu já tinha trabalhado com algumas marcas, né? Eu já tinha feito trabalho com a Riva, mas quando eu conheci a Itens, né, que eu conheci a Mariana Amaral, que esteve aqui, foi um super casamento, assim, porque foi uma união de forças, né? Então, além de eu ter já essa bagagem de, enfim, de ter, eu já estava trabalhando acho que há 4, 5 anos, se eu não me engano, e aí parece que a coisa cresceu, sabe? É como se tipo o bolo cresceu nesse momento, assim, porque é, Mariana é uma força da natureza, né? Ela é é, literalmente uma força da natureza. é, então E também é trazendo maravilhoso ideias. isso, né? Isso é A gente maravilhoso. trazia ideias. O que que você acha disso, Mari? Vamos fazer uma. Não, vamos fazer. Ela sugeria às vezes assim: vamos. Por que você não pensa uma arandela disso? Ou por que que você não. Enfim, é uma pessoa que está ali te instigando a criar mais, enfim, a pensar mais longe.
enfim, eu lembro dela falar assim, a gente tinha uma SP Arte que a gente ia participar. Vamos pensar uma coisa bem brasileira. E aí eu trouxe a história do capim dourado. Eu falei, é um material que só nasce no Brasil. E por que que a gente não usa isso? Maravilha. Então, isso foi muito legal. E assim, a gente tem esse trabalho junto, assim, de pensar o stand. Eu pensei em umas peças, assim, ela falou, vamos colocar mais, sabe? Vamos deixar esse stand cheio, vamos dar impacto. Então, é muito legal, assim, né? Quando você une forças, assim. Eu acho que isso Você faz... sabe que você sabe que eu encontrei com eu fui num design weekend aqui, eu encontrei com uma marca de iluminação. E aí eu mostrei o capim dourado para uma fábrica. E aí ela olhou e falou assim: é banhado em metal? Eu falei, não, é um material, é uma fibra natural. Ela falou, Uhum. não é possível. Eu falei, é uma fibra natural. Esse brilho dourado não é metalizado, é do capim, né? E eles não entendem isso assim. Para eles é uma coisa surreal, né? Eu acho que se isso vir para cá, racha de vender, porque É, eles não têm nada disso, né? Não tem essa coisa tão. ah, eles não têm o natural, né? Eles fazem sim. isso com retalho de couro. Tem uma artista aqui chamada Esma Su, que é maravilhosa. Ela faz isso com retalho de couro, ela trança couro. E eu Ah, que descobri bacana. agora recentemente uma muito bacana, que ela trabalha com retalhos de couro, né? Uhum. Trançando retalhos de couro. Eu até achei que fosse fibra natural na época e tal, né? Mas eles têm não têm essa diversidade que nós temos, né? A gente tem que É. tirar mais proveito disso, né? E eu acho que hoje em dia no design é a época dos materiais. Eu acho que, É a época né, dos materiais. É a fusão dos de materiais, né? A pedra está vindo com pensar. muita força, as pedras Uhum. naturais, e a fusão disso tudo, né? A fusão da madeira com metal, com metais não, não tão polidos, metais brutos. Então a gente está tendo Uhum. essa brincadeira, né? Que é muito É que às boa, na vezes você verdade. pode se arriscar, né? Assim, você pode experimentar umas coisas meio inusitadas, assim, meio... Às vezes você tem que dar um pouco errado para dar certo ali na frente, né? Assim, não tem fórmula mágica, né? Se tivesse fórmula É. mágica, vocês não existiam, né? É São claro que a vocês gente os. apresenta para o mundo que dá certo, né? Mas nos bastidores a gente Sim, fica tentando várias coisas, né? Você tenta ver de um jeito, ver de outro, e não necessariamente tudo que você faz no ateliê ou no estúdio, você, né? Você vai mostrar isso às vezes depois de anos ou depois de, enfim, de vários é. processos, né? Eu lembrei aqui de uma coisa, na nossa live lá com a Mariana, na Itens, Uhum, ela falou um negócio que eu fiquei intrigada, e eu falei, vou perguntar na live da Ana para ela diretamente, porque uhum. ela tocou no assunto, mas ela não explicou muito bem. Ela falou que quando te conheceu, você estava pensando em desistir da carreira. Não, não é desistir. Eu tava um pouco desanimada, porque, enfim, é normal, né? No normal do Até mercado, né? é normal dar Assim, certo. Quando você é muito novo, assim, demora para vingar, né? E a gente é de uma geração muito impaciente. Eu acho que hoje em dia eu olho e falo, eu penso assim, não, eu não ia desistir, realmente. Mas eu tava um pouco desanimada do tipo fazer enfim, eu acho que o que faltava na época era essa união de força, sabe? Com outras, justo. porque eu tava muito sozinha no sentido de estar lá no meu ateliê experimentando, fazendo, enfim, era cansativo. Eu acho que o fato de ter encontrado parcerias assim que me fortalecessem me deram fôlego, me fizeram crescer assim É muito difícil junto. mesmo. E É, olha, eu tenho conversado com muitos designers, mas muitos, assim, e é uma coisa de todos, né? Tanto os da nova geração quanto os que estão há mais tempo, sabe? Assim, é. tem hora que a coisa dá uma estagnada mesmo, é difícil mesmo. É, É, graças a Deus, assim, hoje em dia as coisas estão fluindo, assim, eu não,
acaba se tornando, não mais fácil, né? Mas quando você já tem uns anos, assim, você já tem um corpo de trabalho, então você vai criando mais relações, a coisa você não se sente tão sozinho, assim. Acho que muito no começo você fica gramando muito até finalmente alguma coisa aparecer. Então eu acho que eu conheci ela nessa época, porque eu estava já há uns 5 anos e eu estava um Que pouco bom! cansada de fazer e não conseguir. Por exemplo, essa coisa de. Eu tinha muito a parte experimental do estúdio, mas e a parte comercial, né? Disso realmente chegar nas lojas, nas pessoas. Eu tinha, né? Eu vendia as peças, só que era numa pequena escala. Assim, quando me uni com a Itens, hoje em dia tem 40 lojas, sabe? Tem um volume, as coisas ganham uma escala. E é muito legal, porque você vê que você uniu forças, sabe? Com uma pessoa que tem um outro conhecimento enfim, para mim ainda era mais cru, sabe? Hoje em dia também já Mas aprendi muito, muito com isso é isso, assim. necessário. Não, isso é necessário mesmo, porque eu torno a falar, a faculdade te enche de sonhos, de esperanças, né? Cria alguém que só desenha e não cria gente que materializa. Isso é um problema, né? Eu tenho É, conversado com muitos profissionais sobre isso, e isso é um problema crônico, né? Você tem esse problema dentro das universidades de criação, né? Eu lembro que na é. faculdade de arquitetura, uma vez eu me deparei com um professor desenhando um tijolo no quadro. Falei, criatura, qual a dificuldade que você tem de passar numa obra e trazer um tijolo de verdade para esses seres humanos verem, É, para eles mas eu acho que tocarem? Porque como é que essa, você vai dar uma aula de material que você não tem o material para as pessoas mostrarem, né? eu acho E o que que também acontece? acontece. Eu que já tinha experiência na área, já sabia, já conhecia. Mas para uma pessoa que é jovem, que está com 16, 17 anos, está entrando na faculdade, que nunca viu isso na vida, você está falando um palavrão para ela, né? Uhum. Para explicar uma coisa tão simples que é um tijolo. Tipo bloco, um tijolo furado e os outros tipos de tijolos, que um tijolo maciço, né? Tijolo de vidro. E eu Então tem. aprendi, quando eu estudei design de interiores, eu aprendi os materiais, vendo os materiais e tocando neles. Faz toda a diferença, Uhum. né? Não, e tem Faz toda toda a essa diferença. parte dos materiais, né? E tem a parte comercial, né? Que é uma outra página, assim. Que tá legal, você fez uma coisa para você, né? Você fez uma pesquisa, mas aí, como que isso vai chegar no mercado, né? Como Como é que que as mostra pessoas isso, né? como que é o Como é que... processo disso num volume? Por exemplo, quando teve essa experiência com a Líder. Poxa, eles é uma fábrica enorme, com 1.600 funcionários, sabe? Então é muito legal, sabe? Você conseguir alcançar é, um público muito maior, assim, e sozinho lá do seu ateliêzinho é outra coisa, assim. Olha, Então, que eu acho como que é que você fica conheceu a rápido. Mariana? Como é que você conheceu a É, Mariana? a gente se conheceu em eventos, assim, antigamente, né, antes do pré-Covid, tinha muito evento, né? E quando eu comecei, tinha muito evento, e eu Eu ia em sei, todos. E eu ia em todos, assim, para conversar com as tá pessoas. Eu sou certa. muito faladeira, assim, a gente se conheceu até, na verdade, agora que eu tô lembrando, a gente se conheceu num evento, tinha um grupo que eu fiz parte, chamava Invasão, que era junto com o Valdir, que ele era o, tipo, curador do grupo, aí tava a Carol Gai, o Léo Capote, o Rodrigo Almeida, e a Mariana Só os trabalhou junto, bons. é, e a Só Mariana os fez a bons. divulgação de uma exposição. E aí, no momento que ela estava fazendo, abrindo a agência, que a gente se reuniu e começou a falar, enfim, ela contou um pouquinho, né, da agência, que era a ideia de unir os Sim, sim, designers sim. às marcas, e depois ela decidiu criar a própria marca. Enfim, eu estava nesse momento querendo mesmo assim ter forças para fôlego para pegar esse trabalho, enfim, que já existia, enfim, e criar umas coisas e daí dar voz, sabe? E foi muito legal, porque acho que juntas a gente começou. Ela estava começando, eu estava tipo começando no sentido de mais comercial, assim, eu já tinha essa bagagem de fazer as coisas, de experimentar, eu já tinha algumas peças.
Mas aí foi quando deu uma, assim, uma guinada assim Deu boom mesmo. mesmo, né? Que a coisa É. explodiu de vez. E como é que você chegou Bom, agora vamos falar um pouco. A gente já falou bastante da iluminação, né? Que foi por onde você Uhum, começou. A gente mostrou muita peça no dia da, da live da Itens, então hoje eu vou mostrar um pouco mais dos teus produtos, do teu mobiliário e os outros produtos. Pode ser assim? uhum, sim. Porque aí eu acho que rende mais, né? Uhum. De repente. E eu acho que é uma fase agora que você está querendo mais explorar mais, não é? Também. Sim, assim, eu tô sempre desenhando luminárias. A gente agora lançou algumas luminárias novas, né? A Casulinho, e lançou uma que chama Ciranda, que foi pro FGMF, que foi até para um térreo de um prédio. Demorou anos para a gente finalmente lançar ela em linha, mas como que foi essa aproximação? Assim, a gente, no fim, a gente está sempre chamando as coisas, né? Quando a gente tem uma intenção e coloca para o mundo, eu lembro que eu estava muito assim pensando, quero fazer móveis na minha cabeça. Por Já quê? estava com esse Ah, porque desejo. eu estava com esse desejo. E aí eu lembro que eu tinha muito esse desejo, por quê? Porque era uma coisa que é diferente. A luminária, ela cria atmosferas, ela muda o espaço e tal, mas ela, Deixa eu você só não tem. mostrar a bruta, porque eu acho que Ah, legal. eu vou mostrar a bruta, porque ela por assim dizer, o carro-chefe de todos, né? Eu acho, Uhum. né? Que foi uma das tuas peças que mais apareceu, assim, né? É, quando a gente E fez aí a eu SP queria. Art foi muito legal, que a gente fez um teto de brutas assim, e as pessoas iam entrando lá, e era quase como se fosse um lugar, assim, uma experiência. Mas então tinha muito essa coisa de não ter o contato com o corpo, né? Então você tem a luminária ali, você liga a luminária e tal, mas você não senta na luminária. Você não, É, enfim. E aí eu falei, nossa, e tem as tipologias das luminárias, tem a parte elétrica, e eu falei, tá, mas e os tecidos, e as mané, e outras coisas, né? E o estofado, e a espuma, e você sentar e você mexer, né? Então eu comecei a pensar que eu queria explorar esse novo, e também pensar assim, como uma designer completa, né? Eu posso desenhar tanto uma luminária como um móvel, como agora que eu vou lançar um papel de parede, enfim, acho que muito pensando que o designer tem essa mente criativa e ele vai expressar isso de várias maneiras, de acordo com os recursos e com os parceiros que ele trabalha, né? Então, sempre baseado na sim. realidade, assim. E aí eu tava É, pensando muito nisso, mentalizando, e o pessoal, o Gui do Nada Se Leva, que me mandou uma mensagem um dia, ah, Aninha, você já pensou em fazer móveis, não sei o quê, lá, lá, lá. Nossa, eu tô pensando nisso. Então, vamos fazer. Então foi transmissão de bem assim, pensamento. foi muito. E aí a minha primeira peça de móvel foi o. Eu já tinha feito umas coisas na época com o Rafael, a gente tinha feito, mas assim, muito pequena escala, escala de estúdio, praticamente protótipo, não chegou a entrar em linha, assim. Mas aí foi. Aí eu fui conhecer a líder e falei, nossa, gigante, assim, várias É máquinas. apaixonante, né? É uma É marca muito incrível. maravilhosa, assim. Não, eles É uma fazem a marca própria maravilhosa. espuma, assim, é muito uau, assim, é outra escala, né? 1.600 funcionários, você fala, caramba, que legal, assim. E, Parece um e parque de aí, diversões. aham, e aí você pensar nesses processos. Então, a primeira coisa foi conhecer a fábrica, entender os processos e aí daí desenhar. E aí eu desenhei o Banco Botão, que também tem uma ideia muito parecida com eu acho que no fim as luminárias, os Esse móveis, aqui. meus móveis, eles sempre, apesar de serem tipologias diferentes, eles se conversam. Então tem a ideia de uma estrutura que atravessa, né, que é uma estrutura aparente que atravessa essa espuma e vai criar essa superfície que é uma mesinha. Eu sempre gosto de pensar nos usos também, nas funções. Então, foi essa primeira peça e aí é bem legal porque dá para sentar várias pessoas ao mesmo tempo. Eu lembro da gente fazer.
foi antes do Covid, né? Então tinha muito evento, né? Ia para várias cidades e tal. Era muito legal isso, assim, né? Das pessoas. Enfim, eu tive essa primeira experiência de uma coisa mais tátil, né? E dos diferentes tecidos, em cada cidade, em cada loja tinha um tecido diferente, né? Um acabamento diferente, uma pedra diferente. Então foi muito bacana isso. E a Líder É. possibilita isso para o cliente, né? Eles possibilitam essa transformação, né? Essa adequação Uhum. para o especificador, por exemplo. O especificador não fica preso num acabamento só, numa cor só, né? Isso é muito Sim. bacana no trabalho deles, né? Assim, eu gosto É. bastante. Volta e Deixa a meia eu coisa me dinâmica. surpreendo, assim, eu falo, nossa, um banco botão, sei lá, inteiro rosa, inteiro preto. Tinha até, sabe aonde? No Big Brother. Tinha é que os ambientes eram muito carregados, eu acabei nem, enfim. Mas eu achei muito legal, sabe, disso, assim, de chegar e a ideia. O que eu acho muito legal do trabalho do designer é que não necessariamente a pessoa que está consumindo ou que ela tem essa peça, ela é muito legal que a pessoa saiba quem é a história, mas eu acho muito legal quando também tá aí no mundo, sabe? A coisa existe. Ela tem uma vida própria, sabe? Então, não necessariamente a pessoa que tá usando ali, ela sabe quem fez, mas aquilo existe, ela tem uma vida, assim, né? Então, quando eu vi ali na TV, eu falei, nossa, que legal. E num acabamento diferente, enfim. Muito Foi, foi legal. essa, Muito... foi essa experiência. Aí depois a gente fez as mesinhas também, botão, e depois uma outra coleção, que é a coleção plural, eu fiz uma poltrona e o espelho, que também tinha essa ideia de multifunção, assim. Deixa eu ver se eu acho o espelho aqui no teu site. Espera aí. Eu Tá. estou navegando no site da Ana. É, Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Ó, você estava falando acabamento diferente, olha, no é, tecido cinza, e eu uhum, acho que isso é, eu não lembro que mármore que é esse, mas ficou bem bonito, ficou um contraste tão lindo muito. nisso, né? Essas texturas, né? Eu acho isso muito legal. Aí faz em couro também, enfim, tem essas adaptações. Muitas possibilidades no final das contas, né? É. E o bacana, por exemplo, o lançamento da poltrona, como é um lançamento simultâneo, assim, várias cidades, cada cidade faz um acabamento diferente, né? Então, um tecido diferente. E eu ia, como era pandemia, a gente não podia viajar, né? Muito. Mas eu ia acompanhando, assim, pelo Instagram. Nossa, que legal. É essa Então, poltrona aqui, não é? é, essa foi a que a gente lançou aqui em São Paulo, né? Que estava aqui em São Paulo, que eu vi essa peça. Mas, assim, eu já vi essa peça em diversos acabamentos, assim, e essa ideia também de ter uma funcionalidade, né, de poder ser um apoio, um pequeno apoio para outras coisas. Então tinha essa ideia da coleção de que um móvel poderia ter múltiplas funções. É, e Então às teve. vezes também você não quer ter uma mesa ali na lateral e tudo, e isso facilita acoplar uma luminária de pé bem bacana, né? E ter a Uhum, mobilidade. É uma poltrona boa para leitura, por exemplo, né? sim, E às vezes você quer colocar um copo, alguma coisa, tem ali já o local, né? Você não precisa, é. e fica à mão, você não precisa ficar baixando uma mesa mais Uhum. baixa, enfim, né? Bem sacado, No bem caso sacado. do espelho Nexo, que a gente até depois ganhou o prêmio lá da Casa Vogue, a ideia era que tivesse várias funções acopladas no mesmo objeto. Então, um objeto que te recebesse em casa, assim. E a gente estava bem nessa época, né, do começo da pandemia. Então, tipo, chegar, deixar tudo, passar o álcool gel, deixar a máscara, sabe? Deixar tudo. E essa coisa de esconder tudo, assim, né? Com essa telinha quase meio japonesa, assim, né? Que você abre, que nem as portas japonesas, assim, que você abre de lado, assim. Bem Sim. leve, com a palhinha. E a ideia é que você deixasse tudo de fora para entrar na sua casa, que é um outro ambiente, assim, né? Então, eu acho que esse momento de passagem, assim, de você E ela ou parece quando hã? que tem um lugar para colocar a chave, pelo que eu estou vendo aqui. Sim, tem uma coisinha para colocar chave e aí tem essa coisa assim de, tá bom, eu vou sair de casa, eu quero me ver, assim, né? Tem essa coisa do A espelho, última enfim, olhada, né? A última checada, a última chegada, pegar as para coisas, ver se né, não, para para ver se sair, não está nada errado. Aqui, ó, acho que é, dá para ver.
E eu acho que isso tem Aquele muito a ver chefe. com arquitetura mesmo, assim, né? Com pensar os espaços. Eu acho que é aí que é legal, né? Toda essa formação, no fim, acaba vindo, né? De várias maneiras, né? É, esse pensar arquitetônico que compactar as coisas, né? Ter a forma e a função Uhum, muito bem definida, né? E são uhum, coisas. Você, na verdade, está pensando coisas que são coisas das casas antigas, né? Antigamente você tinha esses móveis multiuso na entrada, uhum. aqueles, aqueles cabideiros, né? Que era cabideiro, era porta guarda-chuva e era um espelho, né? E Lembra punha desses o móveis chapéu, antigos? né? Na época Onde que as você pessoas colocava os usavam chapéus, chapéu. as bengalas, e tudo. E, e era uma coisa muito prática, né? Porque você Ah, guardava os guarda-chuvas ali. E geralmente, eu lembro de alguns que tinham gavetinha também para guardar as coisas, é. né? Então é uma E coisa tem esse muito. momento, né, de transição quase, né? Uma coisa que você vai se preparar para sair para um outro lugar, assim, né? A rua. Enfim, antigamente as pessoas usavam chapéu muito na rua, né? Aí chegava nos ambientes internos, tirava, assim, né? Uma coisa. É, aquelas coisas de antigamente, né? Que pela etiqueta É, social, quando você entra no ambiente, você tem que tirar o chapéu. E aí é, tinha que ter um lugar para pendurar, né? aham. A tal da chapeleira que faz muita falta hoje em dia, para quem usa Uhum. boné, por Hoje em dia, exemplo. enfim, essa coisa de máscara vai e volta, mas assim, eu tenho um cabideiro aqui na frente de casa que a gente deixa as máscaras, assim, que é esse lugar, né? É, Tipo, vai sair na rua, enfim, você tem não. essa. E a maluquice hoje em dia é que começaram a criar acessórios, né? Porta-máscara para bolsa, porta-máscara para aquilo, porta-máscara para não sei aonde, porque virou mais um tecido, né? Que ninguém Uhum, tinha. E que as pessoas parece que incorporaram isso, né? Que as pessoas continuam usando uhum, constantemente. Você vê gente usando mesmo quando não é obrigatório, as pessoas usam. Então virou um sim. hábito. Então, E, e aí, pode então, continuar. bem dessa transição, assim, de pensar nos móveis e no uso e tal, me deu uma pulga atrás da orelha de falar assim, nossa, eu quero então pesquisar materiais novos. Além, né, dessa Hum, pesquisa de, tá, como é que é o móvel, sentar aí, quais são as funções, eu falei assim, tá, eu quero usar um material que não foi muito usado no mobiliário. E aí eu comecei a pesquisar com a taipa, que eu ah, falei, que a é taipa essa de linha aqui, pilão. a solo, não É, é? é. Exatamente, essa linha foram 3 anos, assim, 2 anos para lançar na SP Art e mais um ano de desenvolvimento praticamente para lançar ela agora na Depot, que agora ela está sendo comercializada numa escala maior, assim, né? Então, que é aquilo que eu te falei ali no começo, assim, eu errei muito ali no começo. Eu encontrei um artesão que trabalha com construções, na verdade, porque a taipa ela é muito usada para coisas fixas, né? Para casas. Tipo, Sim, hoje em é dia, aquela assim, técnica que é aquela técnica que você utiliza para construir casas, que você é, utiliza barro, né? uhum. Você faz uma estrutura de madeira e joga o barro, né, para poder Então, segurar. são dois tipos É, de mas taipa. Essa é a taipa de mão, que você faz a estrutura tipo pau a pique, que é mais antiga sim. e mais brasileira. E essa outra taipa que eu estou usando é a taipa de pilão. Como que eles fazem? Eles Ah, fazem as estruturas assim de lado, assim, fazem como se fossem os caixotes, e entendi. aí vai jogando a terra misturada com um pouquinho de água, a gente coloca bem pouco cimento também para ajudar a ficar mais coeso, e areia. Então você faz essa mistura que ela não pode ficar nem tão molhada nem tão seca, e vai E deixa jogando e vai secar. formando. No caso das casas, que nem essa casa, ela foi feita com um pilão pneumático. Isso assim, Hum. Na Austrália está muito desenvolvido, no Brasil agora tá crescendo bastante a construção com taipa, mas já tem, né, essa tecnologia unida a uma coisa super ancestral, né? Então essa ideia da taipa de pilão, que eu acho que ela é mais resistente que a taipa de mão que a gente conhece. Que a taipa de mão, lembra? Tem até aquelas histórias de
vai se desfazendo, enfim. Então, são esses dois. Eu fui mais para a taipa de pilão por causa da resistência, né? No caso dos móveis, a gente usava, em vez de usar pneumático, a gente usou na mão mesmo. Porque o pneumático é muito grande, muito agressivo, assim, mas para construção de Entendi, casas, hoje em dia se usa até o pneumático, assim. E é uma entendi. construção muito limpa. Assim, faz muito pouca bagunça, sabe? Não faz aquela meleca toda, assim. E o que que é legal? Tem as madeiras que estão aqui embaixo. No momento que você, vamos supor, pôs 6 tábuas de madeira e colocou algumas camadas, você consegue tirar as tábuas de madeira de baixo e pôr para cima. Então ela fica Hum, coesa embaixo. Então você não precisa de tanto material. Por exemplo, numa casa de concreto, você tem que jogar tudo fora, assim, aquelas madeiras ficam todas inutilizadas. Na taipa, não. Você ela é tira a própria reaproveitada. madeira, ela é reaproveitada. E de uma parede para outra, e às vezes até de uma casa para outra. Olha que interessante. Não sabia É, disso. Não, e detalhe que você conseguiu dar uma textura que quando eu olhei essa foto pela primeira vez, que foi o primeiro produto teu que eu publiquei, eu jurava que isso era pedra, alguma pedra é. natural, alguma coisa desse tipo. Nunca que eu ia imaginar que isso era uma taipa. Mas nunca. Mas olha, a gente ralou 2 anos para conseguir chegar nessa consistência, assim. Porque no começo dava muito Maravilha. errado, sabe? Esfarelava. Porque, assim, uma coisa é fazer uma casa, né? Que ela é estática, você não mexe ela de lugar. Outra coisa é fazer um móvel, que, enfim, tem Que muito vai ser mais. movimentado. Ainda mais uma É, mesinha lateral, né? E tal. E, exatamente. não, e Então, virou, como. Uhum. virou um objeto de escultura, né? É uma escultura praticamente. Não, e você vê É como lindo. tudo volta? Eu não queria ser escultora, É, então no fim, justamente. assim, tem muito a ver, sabe? Ousada. Eu acho que é a nossa história, assim, sabe? A gente, no fim, sempre vai tendo sinais, né? E aí lá na frente, É, o quando poxa, eu sou castiçal, designer, o mas tem castiçal é tudo a ver com. lindíssimo. O castiçal é É. lindíssimo. E sabe o que que eu E gosto? aí foi muito. Ah, Esse seu, esse seu purismo nas linhas, assim, né? É quadrado uhum. mesmo. O redondo é redondo mesmo, né? Você a hora brinca com a linha reta e dá uma arredondada, mas você tem isso bem puro, assim. É uma coisa bem Uhum. Bauhaus mesmo de ser, né? É. E a taipa você consegue ter esses tons assim, que parece pedra mesmo. É. Genial, E é muito bonito que genial. assim, ao vivo você consegue ver até melhor que tem pedacinhos de mica, sabe? Na taipa. Porque vem na terra, assim. Então, dependendo da Entendi. terra do lugar, né? A terra que a gente usa aqui é em São Roque, né? A gente faz as peças aqui. Então, é por causa da cor da terra do lugar, né? A gente chegou a fazer uns experimentos com pigmento, mas a gente resolveu ficar mais com a terra natural mesmo. E É, lembra um ma- pouco a técnica, lembra um pouco a técnica do Totora, né? Do Domingos Totora. aham, Lembra, sim. lembra um pouco, né? Aquela técnica que ele tem, É um mas pouco a dele é demais assim de pegar o papelão, é papelão misturar com os com pigmentos. isso, né? E um pouco o da Cíntia Gavião, não sei se você já viu o trabalho dela, Uhum. ela trabalha com paper clay, né? Que é a cerâmica com Sim. papel, que dá uma É, textura belíssima. É das cerâmicas mais bonitas que eu já vi e que eu gosto muito. Ele dá uma textura e é um material muito leve, né? É quase uma folha de papel mesmo, assim. E o então, a trabalho da Cíntia taipa é divino. é muito lindo. A taipa é muito pesada, muito, muito Ah, é pesada. pesado? Nossa, é muito pesada. Então, acho que o grande desafio desse Então, trabalho, assim, essa mesa é super bem estruturada, então, né? Ela fica de sim. pé, né? Você pode colocar, que nem às vezes eu coloco um laptop aí, assim, direitinho, fica bem firme, assim. Então a ideia é que como pegar uma coisa assim tão estática, né, como uma construção e não sei o que, e transformar isso num objeto de móvel, enfim, que eu não tinha visto, pelo menos aqui no Brasil, eu não tinha visto ninguém que usasse a taipa mesmo, né, a terra mesmo. Então eu me Eu coloquei esse também desafio. desconheço.
E aí E foram dois conseguiu. anos. É, E foram dois conseguiu. anos. E aí o outro desafio, o seguinte desafio foi quando depois eu apresentei isso na SP Arte, mais como um caráter de pesquisa, e aí eu tinha na minha mente que eu queria encontrar um parceiro para fazer com que isso se distribuísse, enfim, crescesse. Foi quando eu conheci a Baba Vacaro. E ela Maravilhosa. Baba é é, genial. e aí foi uma coisa assim, nossa, ela ficou muito encantada com isso e falar assim, nossa, como que a gente pode colocar isso, né, comercializar isso e aí foi um outro desafio. Foi mais um ano desenvolvendo, né, que aí eles falaram, tá, então vamos fazer já uma leva de peças, um lote de peças. Então, tá, não é mais fazer 10 peças, é se adaptar. E aí foi outro drama, assim. Finalmente a Outro drama, gente literalmente. finalmente a gente conseguiu pensar, fazer isso numa escala maior, assim. E aí entrou no mês passado, entrou nas lojas e agora tem na loja da Gabriel, do D&D. E a ideia é que, assim, como demorou muito, eles já estão pensando, não, vamos fazer outro lote, sabe, para ter, enfim, porque é um processo muito artesanal, né, que, assim, pouquíssima gente sabe fazer. Então, foi muito legal essa passagem, né, da pesquisa para para uma apresentação de arte, né? Que você vai fazer 10 pecinhas para daí ir no lugar, e aí tem escala, enfim, vai estar na Casa Cor agora, e aí eu acho muito fascinante isso também, de ver na casa das pessoas, né? De não Vai estar ser em que só. ambiente? Você sabe dizer qual Vai ambiente vai estar estar? no da Lia Siqueira. Lia Siqueira. É, Bom, vamos acompanhar, vamos procurar. é, Isso é a cara do Arthur Casas, né? super. É a cara do Arthur Casas. É a cara É. dele. Muito Então foi bacana. muito assim. Agora eu tô nessa onda dos materiais. A gente. Ah, e tá aqui no catálogo deles, eu vou mostrar aqui só para vocês verem também. Ficou super bonito, né? Então, que eles têm essa coisa assim, né, com os materiais. Tem aqui o cabideiro da Cláudia. É. E a gente Não, fez. e a Diput é uma autoridade nessa questão de design brasileiro, design autoral, né? E de Uhum. brasilidade. Quando ninguém falava disso, eles já estavam lá, né? Falando A gente sobre fez isso o e cabideiro defendendo essa também. bandeira. Fez outras tipologias, né? Além das mesinhas, cabideiro, aí tem castiçal. Aí a gente fez agora os Muito objetos que legal. estão na de fute objeto, que tem bandeja, peso de livro, rarará. Então é muito legal, assim, você ver uma linha crescer nesse sentido, né? E criando famílias. Que eu acho que, né, eu já fazia com as luminárias, e é uma coisa que eu gosto de carregar para outras coisas também, né? De criando famílias, enfim, crescendo as Muito linhas. bom, muito bom. E Deixa aí eu agora. mostrar um. Oi, desculpa. Ah, Uhum. pode continuar, continua. Você estava falando que agora Não, e agora você. nessa onda dos materiais, a gente também está lançando uma mesa de pedra com eles também, que é uma rocha Olha, assim, ela, a partir de um bloco, ela também é esculpida em CNC, ela é uma peça enorme assim, né, que tem para Diput. uma cava, que chama mesa cava. Tem até acho que no meu Eu- Instagram uma foto, faz lá para baixo, que também a gente Essa aqui, ó, tá lançou. no seu site. Peraí. É isso, tá no meu site. Eu lancei isso em caráter de uma feira de rochas e depois também entrar isso no mercado. Que a ideia era que a partir de, né, tem esse vazio, é como se esse vazio abrigasse, a ideia é que é um espaço para colocar plantas. Então, de algo muito Legal. frio, assim como uma rocha, nasce uma outra vida, assim. E, Justamente. e o que é muito Muito bonito, assim, legal. quando você vê essa peça ao vivo, assim, ela parece muito leve. Então ninguém sabe que precisa de duas, três pessoas para carregar uma mesinha dessa. Porque visualmente ela ficou muito leve, assim, ela é toda esculpida, né, no CNC, que aí eu acho demais, assim, porque você tem Você conseguiu trazer a leveza visual no desenho e isso acaba enganando as pessoas, de certa forma, né? é, É o peso visual que a gente chama, e ficou é. muito bem resolvido. Isso é muito legal. E Eu eu queria. gosto, assim,
desculpa, só para falar. A taipa Pode é uma falar. coisa muito manual, a cava é totalmente tecnológico, feita numa CNC, enfim, então, Muito legal. muito. Eu queria mostrar um produto teu que me chamou a atenção quando eu estava Uhum. olhando as tuas linhas, e me chamou muita atenção, porque é uma coisa que está em voga aqui, e são esses carimbos. Ah, sim. É muito legal isso. Isso é para quem, Então, da onde você... isso foi também uma experiência e, enfim, a partir de uma conversa com os amigos, o Otávio Coelho e o Thiago Fink. O Otávio tem uma super experiência com marcenaria e o Thiago Fink é artista plástico. E Ficou lindo. a gente queria criar assim, vamos criar uma coisa juntos, sabe? Fazer uma colaboração. Eu também gosto de trabalhar em colaboração com outras pessoas, né? E a gente Legal. começou a pensar, vamos fazer um jogo, uma coisa assim, uma coisa de brincar, sabe? Uma coisa meio loja de museu, assim, sabe? E a gente começou a pensar, o Otávio tinha várias madeiras, que ele trabalha com madeiras super preciosas, assim, né? Tipo, embuia, enfim, hoje em dia madeira é uma coisa super preciosa, então qualquer pedacinho que sobra ali, a gente queria reaproveitar, né? Então a gente pensou, sobre essas Ressignificar, madeiras, né? é, sobre essas madeiras que são super lindas. E se a gente esculpisse essas madeiras, então elas parecem quase como se fossem uns pão de mel, sabe? Parece que ela também é toda fofinha, né? De madeira, assim, e pequenininha. E aí a gente conversando, assim, juntos. Ah, poxa, mas vamos fazer uns carimbos. Que era uma coisa que eu já tinha feito uns carimbos. Teve um evento em São Paulo que chamava Desenha. E a ideia é que eu usasse vários lugares de Santa Cecília para criar ações. E eu fiz uma ação numa loja de carimbos, super tradicional, de um senhorzinho, que eu peguei pedaços de luminárias minhas e transformei em carimbos, e aí as pessoas iam Olha, chegando e elas faziam. Isso foi só um dia, assim. Eu fiz os carimbos com ele mesmo, e aí o corpo do carimbo era o corpo que tinha lá, né? Então não era um carimbo especial. Só que eu que achei muito maravilha. legal essa ideia de fazer. E as pessoas iam chegando e a gente ia fazendo, e era super divertido. E aí, lembrando dessa experiência, vamos fazer os carimbos, só que aí uma coisa mais sofisticada de pensar em carimbo. Carimbo a gente pensou no tema, que era árvores, e aí o Thiago, super desenhista, ele desenhou todas essas árvores, assim, nos desenhos enormes, assim. Super grandes, a gente escaneou esses desenhos, vetorizou e transformou ele nos carimbos. Então, a gente fez uma. Agora parou aqui? Não. Vocês estão me ouvindo? Deu uma travada aqui. Ui. Vocês estão me ouvindo? Tá. Bom, até ele voltar, eu liguei aqui o 4G, eu falei, bom, não sei se. Mas essas peças foram feitas primeiro. Tá. Né? Tem um artista.
tem um monte de artista trabalhando com carimbos aqui, e criando justamente isso que você fez, esses desenhos que dá para a pessoa ir compondo, entendeu? Montando a própria árvore, isso é muito bacana. Chamou minha Uhum. atenção por conta disso. Eu vi uma A outra gente, peça aqui, Ana. a Pode gente falar. lançou na SP Art, eu acho que você ia perguntar, né, como que a gente tinha feito. A gente fez uma É, SP Art e a gente lançou lá e depois a gente fez um evento na Itel também. bacana. E aí E está aí foi uma disponível à coisa mais. venda? É Então, uma série não, limitada. foi uma coisa Limitada. mais pontual, assim. A gente até está estudando fazer outras versões, enfim, mas Legal. foi mais uma experiência ali, pontual. Esse castiçal aqui, ó, que eu achei lindo. Ah, sim. Essa é uma peça bem antiga. Ela tá na Itens. Foi meio incorporado junto ali com as luminárias, que era a época que eu estava conhecendo muitos metais. Isso. Agora você tá voltando, mas ainda tá meio. Não sei se para os outros também tá assim. E aí tem, agora falando em castiçal, tem umas velas que eu lancei no final do ano passado. É? Uma delas agora. Peraí. Que é Dois Tempos, né? Que você chama a coleção. Isso. Então a ideia dessas velas era que eu. Isso. É. A ideia era criar um castiço, tipo uma vela meio castiçal, já que ela fosse as duas coisas, né? Então ela tem uma parte fininha assim, que ela é bem mais rápida, queima, e a parte de baixo ela é mais grossa e ela queima para dentro. Então uma queima para fora e quando ela chega nesse ponto que ela acaba, ela vai começando a queimar para dentro assim, e ela acende esse corpo dela. E vira meio que uma escultura, né? Acaba virando uma escultura. É, É a Ana artista plástica de e novo, aí então ressurgindo. pois é. Você vê que não tem muito, né? Tem vários tipos de meios aí, vela, enfim, mesa. E agora Eu eu acho que lancei na, os papéis de parede. Hum? é, na verdade, você é uma artista e você se expressa a cada hora de um jeito, né? É igual a Rosa Pink que utilizou todo o conhecimento dela de estilogravura para gravar nas peças dela, nas cerâmicas dela, né? Uhum, Então, aquelas ranhuras que ela tem na peça são técnicas de estilogravura, né? Então, você acaba trazendo isso para o seu trabalho. Sabe uma coisa que me uhum, impressiona em você? É a estética das tuas fotos, né? A escala humana que você coloca, né? uhum. E tem um cuidado muito grande na escala humana. Até vi uma foto dessa da Dois Tempos, que é você soprando. Uhum. Então, Isso. esses Sou eu mesma. Eu acompanho, né? Tudo. além disso, você tem um porte bonito. As tuas fotos são bonitas. Como é que Hum. e eu vejo, por exemplo, aquela foto que a gente publicou, que você está com uma roupa bem diferente, né? Esse cuidado Uhum. com essa apresentação. É meio Zara Hadid, né? A Zara Hadid que tinha isso, de ter É, esse estilo. Ela trazia o estilo arquitetônico dela para a roupa, né? No que ela sim. vestia. Essa A roupa Janete foi uma Costa amiga fazia minha que isso. desenhou. Foi uma É. amiga? Uma amiga Ah, minha muito que legal. desenhou, que é a Isis Gomes, na época ela desenhou para Cent Studio, e aí a gente fez esse ensaio e a gente escolheu essa peça juntas por ser uma peça bem arquitetônica, assim. Então que tinha tudo a É, ver com design, assim, né? E ainda tá meio cortando, assim. Tá perfeito aí para vocês? eu tô te Vocês estão ouvindo um pouco conseguindo ver? cortadinho, mas fica tranquila, eu tô te vendo normal. Tá, Assim, por favor, se tiver algum problema, ótimo. porque
tá? Por exemplo, igual essa foto Uhum. aqui, olha. Foto tão bonita. Você fotografa bem, né? Isso é Eu acho que interessante. tem essa coisa, né, que do trabalho que tem essas geometrias e essa simplicidade, né? Então eu sempre tento trazer isso, né? Por assim, eu Isso trabalho com para alguns tudo, né? fotógrafos Acaba diferentes, criando. né? Aí foi o Rui Mendes que Entendi. aí foi o Rui Bacana. Mendes, mas eu já trabalhei com o pessoal do Brejo. Quando foi agora a coleção solo, eu quis trabalhar com o pessoal do Brejo porque eles fotografam comida, então tinha muito essa coisa de passar essa experiência mais sensorial. E é, e eu já trabalhei, também trabalho bastante com o Marco Antônio, que tem esse olhar bem clean, assim, de arquitetura, ele fotografa muito arquitetura. Então, e eu gosto de estar sempre junto, assim, né, O pessoal tá para dizendo que eu tô ajudar a tremido. falar, o que que eu quero, né, dessa foto. Para mim também, Você tá tremida aqui a para mim, mas a conexão minha tá imagem tá distante. ok. Bom, enfim. Ai, Ana, quem te inspira na área de inspiram? Você fala assim, de é o cara. iluminação. Por exemplo, para Bom, mim, Ingo Maurer no foi começo, o grande mestre, assim, né? É um cara que é, quando eu olho tudo, eu vi uma exposição dele na FAP que eu fiquei encantado com o que ele faz, né? É, Era o cara que você olha assim e fala, é o mestre, né? Na minha opinião, né? Eu gosto muito sim. do trabalho dele, né? Tem outros também que, Então, no enfim, começo eu olhava, eu olhava bastante para o Ingo Maurer, eu admiro super ele, mas depois eu fui olhar bastante para o Michael Anastasiades, né, que tem essa coisa da simplicidade, da limpeza e dos elementos, assim. Então, eu gosto muito do sim, trabalho dele também, os dois. São bem diferentes, mas assim, acho que ambos têm. Acho que o Ingo ele tem essa coisa de expor todos os materiais, de ser uma coisa mais lúdica. Mas eu acho que, para mim, na época, assim, quando eu comecei, ele tem muito essa coisa de mostrar as estruturas, né? E entendi. o Mikael, ele tem a coisa da limpeza, do mínimo, enfim, tem uma luminária dele que são duas bolas, assim, e você fala, nossa, mas como é que liga uma coisa na outra? E depois eu já vi desencaixado, tem todo um pensamento que existe e que não aparece, né? Que depois eu fui muito pensando nisso, assim, tem muita coisa que você tá desenhando, projetando e que não aparece na peça, e que justamente essa é a beleza disso, né? E quem te Daquilo inspira? aparecer. Quem te inspira fora do design? Né? Quais são as suas inspirações fora do design? Um Bom, estilista, por deixa eu pensar. exemplo, o que te É, inspira assim? de, de música, pode ser música também? Pode, qualquer Eu gosto inspiração muito que te por exemplo, de Moondog. Não sei se você já ouviu Moondog. Moondog, não Era conheço. ele é tipo quase uma música clássica, assim, mas ele tem uns sons muito, muito bonitos, assim. Ele criava os próprios instrumentos Legal. e É ele que se nem o vestia de, Akiti. É que nem o é, ele, Akiti. ele se vestia de viking, ele tocava pelas ruas de Nova York. Era uma coisa Muito muito doida. legal. E depois ele foi até tocar com orquestra, assim, enfim, tem uma coisa de uma limpeza, assim, do som e de repetição, que eu acho muito bonito. É tudo muito circular, assim, as músicas são. Eu vejo muito Legal. desenhos, assim, formas. E, enfim, gosto muito de dança também. Dança, legal. Dança. Bom, na Você está moda, falando desse instrumentista, me lembrou um pouco o som quer dizer, o som é totalmente diferente, mas é o cara, o Woodkid, que tem essa estética e tudo, mas é mais música eletrônica, né? E às vezes ele uhum, mistura alguma coisa clássica, erudita, mas ele tem essa linguagem meio viking, meio fantasiosa, que me lembrou um pouco uhum, agora que você falou. Você estava falando de é. alguma coisa e te interrompi, desculpa. Não, eu estava pensando em outras áreas, assim, em artes plásticas. Poxa, é tanta gente agora que me deu um branco.
Mas eu gosto muito de coisas mais assim, minimalistas também. Enfim, eu fui uma vez para aquele museu do Dia Beacon. Nossa, é muito incrível, assim, tudo, Olha que o maravilha. ambiente, né? Enfim, tudo isso eu acho que a gente vai criando um repertório, né? E trazendo isso É, também esse, aqui em Londres eu tenho tido umas experiências muito boas com os museus, né? Porque cada museu é diferente, é um de Uhum, costumes, um sobre a história de Londres e tudo, e me chama a atenção essa parte hispanográfica, né? Como é que eles fazem e tal. uhum. Tudo que eles fazem e quanto que eles investem nisso, né? A gente fica, eu paro às vezes e penso e falo assim, quanto investimento para criar esse cenário todo, né? Para criar tudo isso, né? Pois Aí é. você vê a Tate Gallery é de um jeito, a Tate Modern é de outro, né? Então cada um, a Tate Britain é de um jeito e a Tate Gallery é totalmente diferente, né? Tem essas diferenciações assim, né? E que você Uhum. começa a olhar e olhar as reformas dos prédios, como é que isso tudo foi feito, é, todo a Tate Britain, por exemplo, fez uma reforma onde eles privilegiaram a entrada da luz solar com controle. Eles fizeram Uhum. de uma forma que a luz solar entra sem danificar os quadros, né? Você Muito tem legal. luz em abundância, mas você não tem aquela luz que vai destruir as obras de arte, né? Eles É, conseguiram fazer isso. E aí a gente que tem esse olhar entra e olha e fala, nossa, os caras exageram no negócio, né? E a gente fica ali olhando e prestando atenção nesse tudo, né? Mais no uhum. prédio do que qualquer outra coisa, né? E Na aí você arquitetura, passa 3, 4 dias no mesmo lugar, é. Na olhando arquitetura detalhes. agora eu fiquei pensando, eu gosto muito do Peter Zumthor, que tem umas Resultou. coisas. É um suíço, e ele tem, assim, ele lança poucas coisas, assim, mas ele até já ganhou o Pritzker, e tem umas termas em Vals, na Suíça. Eu cheguei aí uma vez e é muito lindo, assim, porque trata muito a arquitetura como uma experiência estética, enfim. Então, tem as termas que são caixas, né, de pedra, assim, preta. Então, você vai entrando de um lugar para o outro, aí você tem uma sala toda com textura e com cheirinhos, e aí você vai passando, é quase como se fosse uma experiência religiosa, assim, sabe? É muito Bacana. bonito. Eu vou começar a pesquisar. Vou procurar e Uhum. saber, me interar mais desse. Inclusive, eu devo estar indo para a Suíça alguns dias, passar Ah, uns que tempos legal. lá. E aí eu vou procurar. Vou procurar saber. Porque a Suíça é o berço de Le Corbusier, né? É. Bom, eu tenho essa coisa, essa ligação, né, que minha família é uma parte suíça. Então, sempre volta e meia, né, que nem eu estudei lá um tempo, então volta e meia eu gosto de ver essas coisas para E conectar, eles né? têm umas, e eles têm umas coisas incríveis, né? Eles têm tanta natureza, Uhum. tanto visual bonito, que eles acabam trazendo muito contemporâneo para quebrar um pouco disso, mas sem destruir o passado, que isso é importante. Sim. É como aqui o Museu da Guerra, eles preservaram o prédio, porque o prédio era um manicômio, foi Uhum. transformado em museu, e quando eles reformaram, eles mantiveram a estrutura toda de fora e mexeram só no átrio central, né? E Norman Foster fez isso brilhantemente. Você olha e fala assim, o cara conseguiu reformar tudo sem destruir nada, praticamente, né? Ele manteve a estrutura antiga e É. adicionou o que ele precisava naquele átrio que é espetacular. Não sei se você conhece, mas o museu é uma coisa, vale a visita, Acho que não. nem tanto pelo. É antigo, É, não. Não, o não sei se Museu eu da me Guerra lembro bem. aqui, na verdade, ele tem mais de 100 anos, né? Assim, Na, e essa na, adaptação do Foster. E na verdade ele tem esse que o Norman Foster mexeu foi 80 para 90 mais ou menos que ele Nossa, não interferiu no fui, prédio. não vi esse. Então vale a 80 pena, pouco. assim, Ah, legal. vale a visita, porque é um museu mais escondidinho, ele não é tão visado Uhum, e é tão importante aqui para os ingleses essa questão da guerra
que eles têm 4 museus da guerra em Londres, né? Eles têm um barco lá que está ancorado no Tâmisa, que é um museu, tem essa instituição. É porque o Museu da Guerra é a 20 minutos a pé da minha casa. Ai, que legal. Então, é Que super bom. pertinho, né? E eu tô assim no epicentro, eu tô com a Tate Britain pertinho, com o Museu da Guerra e com vários outros museus assim muito próximos, né? Então, Que sempre que eu posso, eu bacana. estou passando ali ou pela frente. E todas essas instituições foram reformadas recentemente. Inclusive, a Tate Britain, a gente fez matéria agora sobre a iluminação que foi usada lá dentro. A Hum, iluminação deles é uma coisa fabulosa. Eu lembrei muito de você e da Mariana quando eu vi a iluminação. que É uma, legal. é uma coisa fabulosa. Eles mantiveram o prédio antigo e modernizaram ele só com a iluminação. Que As bacana. luzes que eles utilizaram na Tate Britain são como se fossem gotas. E aí eles repetem isso nos corredores ou em forma de grandes lustres arredondados. Depois eu vou te mandar a imagem para Olha que você ver demais. do que eu estou falando. É, Fiquei super, curiosa. é intrigante, vale a pena. Você que é light designer, você vai ficar apaixonada. Eu Uhum, vou lá e fico sempre mirando aquelas luzinhas, porque são gotas, na verdade, assim. uhum. E são baixas, né? Isso que é interessante, né? Que bonito. Quando você entra, a primeira coisa que você vê são essas luminárias, e aí ele tem um átrio central para você subir, para você ir para o museu, você tem que subir por esse átrio. E aí que É você muito vê. legal, né? Como a E luminária pode ser esse momento, né, meio lúdico de experiência, né, de transição, né, de justo, não. recepcionar. Essas luminárias que eu fiz, que são as novas da Ciranda, foi muito isso, Hum, assim, pensar num lugar, né, que veio essa demanda do FGMF, e como que vai ser um lugar que como era um hall de entrada, assim, esse lugar meio que se recepciona aqui de tipo de impacto, sabe? Que você entra e se sente abraçado, assim, então, visualmente, né? Por isso. justamente lá é esse impacto que você acaba sentindo, assim, pela própria luminária. É uma coisa. Olha, Uhum, eu resgatei aqui que é o café deles. Tá muito vendo? legal. Uhum, Aí, ora elas estão sozinhas, penduradas, ora elas estão nessas estruturas. Isso é o café deles. E eles fizeram essa interferência de uma artista. O teto está todo pintado. É uma coisa muito fabulosa. bacana. E quando eu vi, eu falei, Uhum. ah, isso é a cara de uma pessoa que eu conheço. Então, é uma pessoa que vai gostar muito disso. Aninha, vamos finalizar, porque Sim, a gente está quase 1 hora de live já. E sim. toda vez que a gente se encontra, a gente conversa, né? É uma beleza, né? Não, eu A adoro. A gente, gente vai a achando gente não assunto, se, né? a gente não se conhece pessoalmente, mas parece que nós somos velhos amigos, né? Desde o primeiro dia que eu conversei com você, eu tenho essa impressão, né? E Que eu te legal. falei agora, né? Eu tenho uma cunhada que se chama Ana, também está grávida de gêmeos, e ela se parece muito com você, Olha que mas muito bacana. assim. Ela É, tem ela parece muito com você. Depois eu vou mandar foto dela para você ver. É muito parecida assim. E que também é uma legal. gracinha igual você, sabe? Então, tem eu acho que é por isso, sabe? Pode ser. E lógico, porque você é um mega talento, tá despontando e eu acho que você está só começando. Você vai mais Ah, que longe, ainda, bom. bem mais Que longe. legal. Torço para Isso que que é você vá muito bem mais bacana, assim, longe. né, dessa profissão, assim, né, que não tem, enfim, não tem esse limite, né, você vai descobrindo material, vai descobrindo coisas, vai descobrindo pessoas, vai descobrindo, não tem um meio, um único meio, única maneira de fazer, né, e Não, cada projeto novo é uma história. Eu acho que no fim é muito mais legal as histórias que a gente vive para criar uma coleção, enfim, para achar. E aí o projeto, quando está pronto, ele aí vive no mundo, né? Ele meio que você joga o filho no mundo e ele existe independente, né? é uma gestação praticamente, né? Tudo É, isso, e são vários filhos no final das contas, né? é.
O teu bebê nasce quando? É setembro. Então, Setembro? Ah, essa também está sendo a maravilha. minha experiência de desenhar com o corpo, né? Enfim, vamos ver. E é muito interessante Parabéns. também. Eu acho que vai ser bem transformador também, né? Acho que isso Vai. também te influencia em várias maneiras, né? Hoje em dia, criando, assim, né? Eu fico aqui, né, no meu estúdio desenhando, criando, não sei o quê. E agora desenhando também com o corpo. Engraçado. E só uma última pergunta agora que me ocorreu, que é o seguinte: você está grávida, né? E começou a pensar em coisas para bebê ou não? Então, eu acho que eu estou pesquisando muita coisa, então eu acho que agora eu ainda não pensei em nada, mas eu acho que daqui a um tempo, sabe, eu vou começar, porque aí eu estou absorvendo ainda, tô vendo o que que precisa, qual que é o universo, não sei o quê, eu ainda tô chegando nesse mundo aí, mas É, eu quero pensar assim, eu acho que certamente é uma coisa que vai me influenciar, assim, mais pra frente. porque bebê muda tudo, né? Não muda só a mãe e o pai, ele muda o entorno todo. Eu sei porque Sim. as minhas sobrinhas estão chegando, eu já tô na já vou para. Já são duas e agora vem mais duas, né? Serão quatro meninas. E Uhum. muda totalmente. Você já começa a ficar mais bobo, já começa a pensar em tudo, em todo laço que você vê, você quer para criança, né? Eu até brinco com a É, minha irmã, até brinco com a minha irmã e falo assim: "Ah, minha filha, agora você toma a dificuldade de criar das dificuldades é com você. A gente mima. A gente é tio, a gente mima de tudo quanto é jeito que é puder. bom, né? A parte boa. É a parte boa, é a parte boa. Minha querida, obrigado. Muito obrigada. Eu adorei nossa Sempre conversa. Sempre bom ter você aqui. Vou te chamar mais vezes, Sim. porque você mora aqui no coração. Ah, Obrigado, você obrigado pela também. paciência. Sempre bom ter você aqui. Gosto muito de você. Acho que você vai brilhar mais ainda, tá? Obrigada. É conversando com Eu, você que a gente entende isso, que porque legal. que as coisas funcionam muito bem, tá bom? Não, e eu sempre acompanho aqui as lives. Ou se não é na hora, eu venho depois e fico. Eu coloco ali um play, fico trabalhando, fico ouvindo, porque eu acho que Que bom, é muito que bom que bom. você traga pessoas que cada um tem alguma coisa para adicionar. Enfim, eu aprendo muito assim, ouvindo. Eu fico lá ouvindo, É, nossa, com a experiência de cada um, e não é todo mundo que, enfim, sabe fazer as perguntas para. É muito legal como você faz isso e vai trazendo, né, todas essas experiências das pessoas, meio cavando essas vivências dos outros, e eu acho que isso ajuda também, né, o designer, todo mundo, a se eu conhecer procuro também, deixar. né? Eu procuro deixar o designer mais à vontade possível, né? É como eu digo para os designers. Vai ser um bate-papo entre dois velhos amigos, ou amigos de muito tempo, as pessoas só vão estar olhando, é só isso. Não é uma entrevista formal, não tem nenhuma formalidade nem nada, é tudo muito soft, sem roteiro, sem nada. É isso que é interessante. É isso que as pessoas querem, na verdade, né? As Uhum. pessoas conhecem os teus produtos, usam teus produtos, mas elas não sabem como é que você chegou naquele produto. Essas Uhum. histórias todas. A Rosa Pink tá mandando um coraçãozinho para Ah, você. oi, Rosa querida. bonitinha, gosto Adorei que você demais. estava aqui. Eu vi que você estava aqui antes já. Muito Rosinha, bacana. gosto Obrigada, demais dessa. querido. Obrigado. Aninha, deixa as tuas redes sociais, o teu site, onde que a gente encontra os teus Então, é muito produtos. fácil. É tudo Ana Neut, Ana Neute. Ana Neute. É ananeute.com, Ana Neute Instagram e são esses canais aí. E, enfim, estou sempre aberta para conversar também, com quem quiser. E a Ana é super acessível, super gracinha. Ó, aqui tá o Instagram da Ana. Ela aqui Uhum. gravidíssima. Um pouquinho de vida pessoal, né, também, porque Sim, mas é isso mesmo. As pessoas têm que. É isso que as pessoas querem ver no fim das contas, né? é, Ver que as pessoas. Tem uma pessoa ali do outro lado, né? Por detrás de cada sim, produto desse tem uma pessoa, um ser humano pois de é. verdade.
Ana, brigadíssimo. Obrigada, Beijo para querido. você. Nos falamos. Bom descanso. Descanso. Beijo. Muito obrigado. Eu estou aqui, ó, Obrigada. sempre te acompanhando. Tá Eu bom? também. Novidades, manda pra gente. Namastê, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Beijo. Pode Beijo. desconectar aí. Conversei com a gracinha da Ana Neuti. Conversa deliciosa. A gente já tinha falado com ela na live da Mariana Amaral da Itens. E hoje foi maravilhoso, assim. Semana que vem a gente está com o Felipe Zorzeto Design aqui, para vocês poderem conhecer também outro universo, né? Outro designer. Cada designer é um universo. E semana que vem a gente publica a nossa agenda de julho, que já está toda prontinha. Depois tem a agenda de agosto e estamos montando a agenda de setembro. Mais gente interessante, mais designers. A coisa está funcionando muito bem. Meu muito obrigada a você que ficou assistindo. Obrigada a você que vai assistir depois, né? As pessoas que não podem acompanhar o ao vivo, assistem depois. Sempre que assistir, deixa um comentário para a gente poder ver e poder acompanhar. E vão divulgando para outras pessoas, né? Esse é um projeto autoral e independente, tá bom? Boa noite para vocês. Espero vocês na semana que vem. Obrigado. Namastê. Site área, acesse essa ideia. Boa noite.